Olá, meus amores! Iniciando o Aldine Miller Podcast com o apoio do Oculário Moderno, a minha ótica predileta, ali na Avenida Paulista, 648, loja 32. Olha meus óculos, é novo, vocês gostaram? Novo look, Aldine Miller. Bom, mas agora eu tenho entrevistados maravilhosos hoje. Gente, programa de Aldine Miller, podcast Aldine Miller, fala de causas nobres. Você pode não acreditar, mas também fala. E nossa entrevistada de hoje é De Paula, Capitão América De Paula e Rosana De Paula, que tem uma história pra lá de linda. Capitão América, Mulher Maravilha, sejam bem-vindos! Muito Beijo obrigado, aqui, né? vocês. Bem-vindos. Meninas, conte-me um pouquinho. Como é ser Mulher Maravilha casada com Capitão América? Olha, ele acho que vai contar essa história, né? Como começou. Mas assim, é gratificante, né? No comecinho eu me perguntava até, porque a minha mãe faleceu de câncer. E aí a gente se viu no mundo das crianças aí, fazendo tratamento. E a gente aprende muito com isso, né? Eu diria que a gente avalia cada situação. E a gente é que ganha, né? A gente começa a entender que a gente não tem problema, que a gente quer ajudar e que isso motiva pessoas, então a energia, isso transmite, então vai virando uma corrente, vai aumentando, né? E cada vez mais a gente tem mais energia pessoas. De luz, né? Exato. Conte-me, De Paula, Capitão América. Então, eu sou sargento da Polícia Militar e dia 22 de maio de 2012, eu deixei a viatura no batalhão, estava indo para casa e eu tinha acabado de comprar uma moto. E ela não gostava que eu tivesse moto. Aí eu falei, por favor, a gente mora tão... Porque eu morava no batalhão, perto de casa, perto do batalhão, mas eu demorava uns 40 minutos para chegar em casa. De trânsito. Por causa do trânsito, era perto de um terminal. E de moto eu chegava em 5 minutos. Aí eu tava encantado, comprei a moto, tava indo pra casa, e nesse dia eu deixei a moto no batalhão, a viatura no batalhão, peguei minha moto e tô indo pra casa. 2 assaltantes vieram me roubar. Aí ele percebeu que eu estava armado, ele veio me revistar. Que você podia Quando ele viu a minha arma, ele virou e começou a atirar. Deu 9 tiros. Acertaram 3. Um no meu peito, um no abdômen, um nas costas. E eu não morri por um milagre. E eu não morri por um milagre. E eu fui socorrido para o Hospital Regional Sul. Eu fiquei 7 dias na UTI, 40 dias no hospital, 3 anos afastado da PM. Você ficou em coma nesse período, não? Eu cheguei lúcido. Quando chegaram o SAMU para me socorrer, quando eu dei entrada no hospital com a pressão arterial 7/3, né? Já cheguei em estado de choque. E quando eu estava no hospital ainda, no Regional Sul, eu tive um sonho. Porque eu tinha um ódio. Eu só queria matar aquele ladrão. Quer dizer, você tava lá naquele processo horrível de sofrimento e é natural, né, que você tenha ódio, porque a pessoa acabou de causar um dano horrível na tua vida, quase te toma a vida, né? É normal. E aí você começou... Não estava fora de risco, né? Eu não estava fora de risco, eu estava ali em decisão. Os médicos estavam avaliando o que ia fazer. Eu fiz uma laparotomia, que ele abriu meu coisa, começou a tirar os órgãos, ver onde estava. Então, ali eu não estava lúcido, ali eu estava anestesiado. Quando eu acordei com ódio. Eu tinha ódio. Eu só queria matar aquele ladrão. Na minha cabeça eu falava assim, quando eu sair daqui a primeira coisa que eu vou fazer é matar esse cara. Eu não morro sem matar esse cara. Ave Maria. Porque eu me via como um cara legal, bacana. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Ficou revoltado, Fiquei natural. revoltado. No total foram 12 cirurgias. 12 cirurgias eu fiz. Situação dessa. Aí eu tive um sonho. No hospital ainda. No hospital ainda. E no meu sonho, Deus falava pra mim assim, para que esse ódio? Eu vou te poupar. Eu vou transformar a sua vida para melhor. Basta você acreditar. Foi aí... Deus aparecia para você Não, no meu sonho eu estava sentado assim, esperando o meu ódio vindo e Deus falando para mim. Fala, cara, para que esse ódio todo?
Foi meio que um puxão de orelha. Foi meio que um puxão de orelha. Aí eu falei, Deus, eu entendi o recado. Sim, ele veio te dar... Falei, Deus, eu entendi o recado e eu vou transformar todo esse ódio em amor. Foi aí que nós tivemos a ideia de levar crianças que faziam tratamento contra o câncer. Eu tenho um triciclo do Capitão América. Ela tem um triciclo da Mulher Maravilha. Mas antes vocês não tinham nada. Não tínhamos nada. Isso, a gente programou de fazer. Aí eu comprei um triciclo. Porque a ideia qual que era? A ideia principal era ajudar o próximo. E eu tive um amigo, um sargento também, chamado Fernando. No mesmo período que eu, mais ou menos 30 dias depois, ele tomou um tiro apenas no ombro e ficou tetraplégico. Só tinha o movimento do braço direito. Ele queria se suicidar, ele ficou arrasado. E ele, no dia que eu visitei ele no hospital, ele falou pra mim assim, falou, De Paula, quando você tomou os tiros, você não sentia as pernas? E eu falei, e a gente já ali, na expectativa de que isso já... Ele não sabia ainda. Eu falei, cara, eu não entendi, não sentia nada. Aí ele falou, cara, graças a Deus, porque eu não tô sentindo as pernas, eu tava com medo de ficar paralítico. Aí, a ideia primeiro do triciclo foi porque um carro seria natural, normal, para levar uma pessoa para alguma coisa. Uma moto é impossível. Então, o diferente seria um triciclo. Então, a ideia principal era levar pessoas que eram cadeirantes para dar uma volta, sair daquele ambiente de hospital, triste. Então, eu comprei o triciclo. Estilizei ele para o Capitão América e comecei a levar esse meu amigo que fazia fisioterapia para conhecer os amigos, rever os amigos, passear. Nesse triciclo. Nesse triciclo. Só que daí a gente foi começando a ficar mais famoso, as pessoas foram começando a entender. Aí que a gente começou a levar crianças que faziam tratamento contra o câncer. A gente criou uma brincadeira, que eu tinha um triciclo, um empresário amigo meu, ele fazia uns escudos para mim, e eu chegava para a criança e falava assim, ó, eu vou realizar um desejo seu. Após a criança, porque diz que agora é quando a pessoa fez a última químio, quando a criança faz a última química, a gente leva ela para dar uma volta, para passear no trenzinho. Como se fosse uma festa. Como se fosse uma festa, com uma comemoração. Aí a criança que está dando uma volta, a gente leva umas placas, escrito assim, última químio, buzina aí e tal. E o pessoal que passa no carro acha lindo, começa a buzinar, comemora. É emocionante, é a coisa mais linda do mundo. Eu acredito. Então eu induzo a criança a escolher um time de futebol, porque a gente tem a gente vai... Os clubes de futebol, a gente conhece bastante gente. O Marcos, goleiro do Palmeiras, me segue no Instagram. Já foi comigo visitar a criança. Então eu chego pra criança e falo, vou realizar um desejo seu. Que time você torce? Aí a criança fala, vai, Corinthians. Aí eu levo ela pra entrar no estádio, conhecer um jogador. E no final a gente fala assim, ó, você vai ficar com o escudo do Capitão América. Quando você tiver alta, você me devolve que eu dou pra outra criança. Mas a gente não pega o escudo de volta, fica de presente. Sim. Então, é só pra ela ficar empolgada. Isso. Como se fosse um talismã. Um estímulo. Um estímulo. Sim. Tem muito pai que fala pra mim, eu quando vou fazer levar meu filho pra quimioterapia, eu tenho que levar aquele escudão, cara. A gente dá muita risada. Às vezes colocam até na parede, no hospital mesmo. Tem vários hospitais. Porque é o talismã da criança. Isso. Ah, que lindo. E aí, mas aí você se uniu também a outras ONGs, não? Então, o que a gente fez? A gente criou os Amigos do Capitão. Então a gente tem vários amigos. Essa é a sua ONG? Essa é a nossa ONG. Inclusive a dela, a Josa, faz parte. Ela se veste de mulher gata, às vezes de outra. A gente tem todos os super-heróis. Hulk, Batman e tal. E a gente visita crianças que estão fazendo tratamento em hospitais. Que é lindo. É isso que o que a gente mais faz é isso. Uma vez por mês a gente junta os amigos, a gente consegue 150 cestas básicas e leva para uma comunidade aleatória. A gente escolhe uma comunidade e vai lá entregar a cesta básica. Aí vai o trenzinho do Capitão América, vai os heróis, faz uma festa total. Ai, que lindo isso. Escuta, aí você, como eu perguntei, vocês se uniram, são juntos, a ONG tal vem ajudar, a outra... Há uma compilação de ONGs, assim. E a gente tem bastante... Uma parceria. Principalmente com casas de apoio a crianças com câncer. Porque hoje eu não sei se você sabe como funciona. Não. Por exemplo, GRAAC e Itaci. São hospitais referência do câncer infantil. Então uma pessoa que mora no Pará, por exemplo, descobriu que a criança está com câncer. Vai fazer um tratamento.
Ela vem para São Paulo fazer o tratamento, ela não tem onde ficar, ela não tem onde se hospedar. Entendi. É muito caro. Então essas casas de apoio recebem essas pessoas. Geralmente, ela recebe só um dos pais. E geralmente é a mãe que fica com a criança. Então essa criança que ficou com a mãe aqui, essa casa de apoio, ela precisa de alimentação, precisa pagar as contas. E geralmente ela não tem apoio nenhum do governo. É totalmente voluntário. Então a gente ajuda essas casas de apoio. Então a criança veio para cá, no tratamento, até o término do tratamento, ela fica sob a guarda dessa casa de apoio. Que maravilha. E os hospitais, referência GRAAC, Tarcísio, Darcy Vargas, eles mesmos indicam. Por exemplo, a criança chegou do Pará, chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, tem que fazer o tratamento. São Paulo é referência. Então o Itaci, o GRAAC, chega para uma casa de apoio e fala, ó, vocês têm uma vaga para uma criança assim, assim, assim? Aí vai direcionando as crianças que chegam. Quer dizer, e vem criança do Brasil inteiro para cá, porque inteiro. Aqui são... Até fora do Brasil. Até vem. Fora? Sim. Tem, a gente já viu crianças que vêm da Venezuela, do Peru, Chile, do Chile. A gente já atendeu... Vou te contar uma história. Teve uma vez uma criança que eu sempre que eu visito o Hospital Itaci, direção para ir para minha casa... passar no GRAAC é caminho. Aí eu passei no GRAAC, quando eu vi um menininho carequinha, numa cadeira de roda, e o pai, tipo, fazendo uma oração. Oh, meu Deus. Aí eu passei, quando eu vi aquilo, eu dei a volta, porque eu não sei se você já viu, é um triciclo com um monte de carrinho atrás. Vi. Aí eu virei, dei a volta, estacionei, parei, e falei, e aí, meu, tá acontecendo? Tudo bem? Aí ele saiu de perto do filho, assim, que acho que o filho nem sabia ainda. Falou, cara, meu filho faz tratamento contra o câncer e a gente está de acompanhamento. Acompanhamento é quando você já tocou o sino, você muda de fase no tratamento e você só vai no acompanhamento, uma vez a cada 6 meses, para saber se está tudo bem. E ele era lá do Mato Grosso. Então, quando ele chegou aqui para passar em consulta, ele veio de carro. Porque ele veio ele, mais 2 filhos e a mulher. Então, tinha 5 pessoas no carro, um cadeirante. E como a consulta era 9 da manhã, ele chegou aqui umas 4 horas, ele falou, para economizar essa grana, eu vou ficar no carro. Dormiram no carro ali, ficaram no carro esperando. Na consulta, o médico falou, pai, o câncer voltou. Aí eu falei, aí ele me contando essa história, eu falei, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar. Aí eu inventei para ele, falei, cara, vamos fazer uma brincadeira? Eu vou perguntar que time você quer e tal. Aquela brincadeira que eu faço de entregar o... Aí eu gravando com ele, falei, ele chama José, ele faleceu. Ele chamava José. Falei, José, que time você torce? Ele falou, Corinthians. Falei, que você queria conhecer no Corinthians? Ele falou, eu não queria conhecer ninguém, não. Eu queria desafiar o Felipe Melo para uma partida de videogame. Que ele tinha visto que o Felipe Melo era fera no videogame. Aí nós gravamos... que ele jogava no Palmeiras. Aí nós gravamos um vídeo, postei. Eu mandei pro meu amigo Alexandre Matos, que era diretor do Palmeiras na época. A gente armou tudo, ele foi lá jogar com o Felipe Melo. Aí jogou a partida, tal. Jogou, saiu na Globo, na Band, saiu tudo que é canal. Ah, que lindo. Mas olha o legal agora. Aí o que aconteceu? O prefeito de Mato Grosso, vendo o caso, começou a bancar a passagem dele pra cá. Toda vez que ele ia fazer o tratamento... Visibilidade é tudo nesse momento. Você viu? Ele veio de lá, aí começou a vir de avião. Aí ele ficou famoso, aí todo mundo queria ajudar. É muito triste isso, porque se esse pai tivesse ido lá, ele era mais um que estava pedindo só. É verdade. Então, às vezes, tem que entrar um plim-plim da Globo para ajudar. Para ajudar, foi mesmo. Foi um start ali que começou e ele chegou pra mim depois e falou, cara, tu não faz ideia de como o Zé tá feliz. Olha, cadeirante, mas cadeirante não pelo problema do câncer, que ele perdeu os movimentos. E ele começou a querer virar youtuber. Aí a gente começou... Então aquilo tava movimentando a cabeça dele. Ele não tava focado 100% na doença. Ficou famoso. Ele ficou famoso lá no Mato Grosso. Claro, e aí todo mundo, quer dizer, deram alguns minutos de alegria para essa criança. E para uma criança que é lúdica, que ela acredita piamente naquilo, né? Porque o melhor ator é uma criança. Então, é perfeito, né? Ele ficou os últimos 2 anos da vida dele, a gente fez tanta coisa, a gente levou ele para voar de helicóptero da PM, a gente levou ele para entrar no estádio do Corinthians, que ele era corintiano. Quando ele entra no estádio, você tem que ver como emocionante. Ele entrou com onde os jogadores entram em campo, assim, no gramado.
Ele ficou, sabe, era emocionante. E aí ele teve, a partir do momento que você conheceu a família, ele levou o quê? Teve mais de vida, o quê? Uns 3 anos? Mais ou menos isso, uns 3 anos, né? Mais ou menos isso. Mas o pai fala pra mim que foram os 2, 3 anos melhores da vida dele. Porque o tratamento foi passando. E quando veio essa fase, a mais difícil foi que a gente entrou. E ele me agradece até hoje. Tanto é que uma vez, eu estava indo visitar uma criança. Aí, e no último carrinho, tá escrito assim: desculpe o transtorno, a caminho do Hospital do Câncer Infantil. Aí as pessoas vêm, batem no peito, falam parabéns, que lindo e tal. E um dia um carro começou a me seguir. De repente parou assim, falou: cara, eu tava vendo a sua história no Instagram, que coisa linda, vamos contar na TV? Eu falei: vamos. Era do programa da Eliana. Aí eles têm um quadro lá que chama Quer Casar Comigo. Só que como a gente já é casado há 26 anos, aí eles mudaram o quadro para Quer Renovar os Votos comigo? Aí a gente chamou as pessoas, a gente ganhou um casamento no SBT, uma semana de lua de mel em Maragogi. Opa. E a gente convidou os nossos convidados para dar depoimento, para contar a nossa história. E o Zé, nessa época era vivo ainda, o SBT trouxe eles do Mato Grosso pra cá de surpresa pra mim. Olha, porque a Rosana que passou os nomes e tal. E eles ficaram no hotel, ficaram loucos. Muito legal, cara. A gente tem... Você vê que esse seu amor, esse seu ódio que se transformou em amor, envolveu tanta gente. E cada dia que passa envolve mais pessoas e acolhe, né, com pétalas de rosa, não é só coisa, energia boa, luz, né? E, por exemplo, de saber que uma criança teve os dias mais difíceis, os anos mais difíceis de sua vida na químio, tendo tantas alegrias, onde ela está olhando, né? Ela é um anjo que é uma luz, porque a criança veio com um período curto, né? Ela é uma luz, mas ela está lá, vibrando por essa causa com vocês, né? A gente tem tantos casos para te contar que é tão emocionante que a gente vive e não dá para descrever a sensibilidade que é proporcionar e presenciar aquilo. Eu tirei uma foto uma vez com uma criança, no GRAAC também. A criança tá assim, ó, mas um sorriso gostoso. E o pai, eu passei na frente do GRAAC, o pai saiu com ela enjoadinha e tal. Aí eu parei e falei: quer dar uma volta no trenzinho? Ela olhou pro pai, tá, vamos, vai, meio... Aí ela deu uma volta, ficou irradiante. Quando eu cheguei em casa, o pai postou essa foto, me marcou e falou: cara, minha filha saiu da quimioterapia, enjoada, não queria falar nada, triste. Ela tá ligando pra todo mundo agora, pras amigas, contando que andou no trenzinho do Capitão América, que isso, que aquilo. Sabe? Ele me agradeceu, falou: cara, obrigado. Não tem preço, é muito legal. Não tem preço. Você falou tudo. Você saber que você fez parte de proporcionar alegria. A gente fala que se a gente tem um dom, é tirar um sorriso de uma criança que faz tratamento contra o câncer. Não, realmente. Porque a criança, ela é muito verdadeira. Como se falei, o que interpreta melhor é a criança. Porque ela, se ela tem uma dor, tá doendo, tá sofrendo. Então, se você consegue dispersar ela desse sofrimento para um sorriso, para uma alegria, né? Não tem preço, né? Não tem preço. Meu Deus. A gente tem amigos, a gente conheceu um pessoal, uma criança, que nasceu sem as 2 pernas e os 2 braços. Só o braço direito, ele tem um cotoquinho aqui e o dedão. Aí eu fazia aquela brincadeira, falei: quem você quer conhecer no Palmeiras? Ele queria conhecer o Rony, o jogador Rony. E o sonho dele era ganhar uma cadeira motorizada. Aí a gente fez uma campanha, conseguimos uma cadeira motorizada para ele e entregamos. Aí os pais falaram: cara, você não faz ideia do que você fez. Porque quando a gente ia no shopping, ele tinha dificuldade, não dava para ele mesmo empurrar a cadeira, as pessoas tinham que empurrar a cadeira para ele e tal. Agora ele fala que quando ele vai no shopping, ele desce a cadeira, põe aqui o Pedro, chama Pedro, põe o Pedro na cadeira. Meu, eles voam, eles somem. Ele põe a irmãzinha no colo e vai embora pra lá, pra cá, dá ré, vai embora. Vira independente. Então é tão legal. Porque uma criança perfeita tem, né, naturalmente, né? Quando a criança ela é perfeita, não dói nada, ela corre, ela brinca, ela se diverte. Aí quando tem uma criança com tanta
dificuldade, né? Então, a gente percebe que a gente não tem problema quando a gente vê isso. É isso, é verdade, você, né? Você fica até com vergonha de você estar triste, reclamar de algo na vida. Putz, eu não tenho dinheiro para pôr gasolina. De consciência, sempre. Eu vejo cenas assim, por exemplo, tudo que vocês estão me contando, eu falo assim, meu Deus, né? Que estava vendo agora negócio do TikTok que você faz batalha lá, né? Que eu entro lá também. De repente veio um refugiado da Síria fazer uma batalha. Ele lá, um monte de gatos, os filhos todos lá no chão. E ele fazendo a batalha, ele só fala Brasil e obrigado. E aí, todas, porque batalhas são os dois lados. Não sei se vocês têm TikTok. Tem. Então, estou fazendo uma batalha. Aí eu falava assim, vamos ajudar ele, todo mundo. Tem um moço incrível que é nosso amigo também, tem o TikTok, que é o Jardim. Impressionante, ele ia lá do outro lado e fazia ele ganhar, depois vinha para cá para me fazer ganhar, ia lá, sabe? E ele foi ficando uma felicidade, aí ele veio fazer mais uma batalha essa semana. Aí ele fez ele pegou e desenhou, fez uma caricatura, um desenho, segundo ele, assim, ó, com óculos, colocou a bandeira do Brasil, desenhou a bandeira e escreveu Brasil e ficava mostrando assim a caricatura para mim. Ó, que bonitinho. Lá no chão, nessa tenda, uns panos no chão. Ele estava na Síria. Na Síria, né? Os refugiados. Aí nesse momento você fala assim, gente, olha para você, para de reclamar, deve ter vergonha na cara. É verdade, é verdade. Aí quando você vê, e você, sabe, com uma coisa tão... A criança nasceu, Dodói, né? A criança nasceu com uma doença que deveria ser no fim da vida, no caso, né? Ela nasceu. Ela já começou com essa dificuldade. Vocês são... que fé vocês praticam, assim? Vocês são espiritualistas? Nós somos católicos, praticantes. Inclusive, quando meu pai era vivo, ele morava em casa, ele falava para mim assim, a frase mais forte que tem na nossa igreja é a seguinte: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E eu cresci com o meu pai falando isso pra mim. Falou, quando você estiver em apuro, você fala isso, que tudo se resolve. Aí meu pai se separou da minha mãe, eu não ia muito mais na igreja. Aí nós casamos. Pra eu conquistar ela, eu comecei a ir na igreja de novo. O homem faz qualquer coisa pra conquistar a mãe dela. Não, eu conquistei primeiro a mãe dela. Linda, você tem razão, ela é linda, olha o sorriso dela, que lindo. Eu conquistei primeiro a mãe dela. Meus pais são ministros da igreja. Então eu conquistei a mãe dela primeiro. Aí voltei na igreja e tal. E olha que impressionante. Quando eu tomei os tiros, naquele entreveiro, tal, que eu caí no chão, na hora veio essa frase na minha cabeça. E eu falo pra ela, no momento ali, eu só pensava nela. Eu não pensava na minha filha, na minha mãe, no meu pai, em ninguém. Eu só pensava nela. Porque eu sei a cumplicidade que a gente tem, a dificuldade que ela teria sem mim. E eu falava, Deus do céu. Aí veio na minha cabeça, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha... Mas dizer uma só palavra e serei salvo. De repente um cara veio pra mim assim, eu saquei minha arma e apontei pra ele. Ele falou, cara, eu vi tudo. Porque graças a Deus, quando eu caí, eu saquei minha arma também. Quando eu caí no chão, a minha arma não caiu do chão. Quando eu caí no chão, minha arma não caiu da mão. Então os ladrões fugiram. Então eu com a minha arma na mão, o cara veio pra cima de mim. Você achou que era outro. Podia outro ladrão. Aí ele falou, cara, eu vi tudo. Aí eu tirei o celular do bolso, falei, chama a polícia pra mim, por favor, eu sou policial e tal. Como ele acionou a polícia, falou que eu era policial. Aí começaram a chegar as viaturas, porque foi próximo do batalhão que eu mesmo trabalhava, todo mundo me conhecia. Aí o SAMU veio, já trouxe 2 médicos. Então eles já me estabilizaram, já imobilizaram minha cervical. Se eu tivesse sido socorrido sem imobilizar minha cervical, eu tinha ficado paralítico. Comprometido. Porque atingiu uma vértebra. É um perigo, né? Pegar a pessoa. Uma pessoa um leigo que não sabe. Então foi tudo dando certo. Quando eu cheguei no hospital, eu tive trombose. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. É isso. Eu tive trombose, eu tive que colocar filtro na veia cava. Essa cirurgia aqui, eu tenho uma cirurgia daqui até aqui. Eu refiz ela, no mínimo que eu lembro, umas 4 vezes. Com a tela. Coloquei tela, troquei tela, coloquei haste nos fêmur. Os médicos falaram pra ela assim, foi muita sorte.
Porque se tivesse pego um dedo pra cima da veia, tinha pego a veia femoral. Eles disseram que nunca viram o cara... Aí no abdômen diz que passou desviando dos órgãos. Então não é. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. E eu tive uma experiência tão gratificante que eu me tornei um ser humano melhor. Você vê que hoje você olha para trás e fala assim, Senhor, obrigada por tudo? Falo. Eu não saio de casa sem agradecer e falar. Eu vou fazer minha vida valer a pena. A vida mudou para melhor. Né? Para melhor. Então, e eu lembro do meu sonho, como ela mudou para melhor. A limonada, não foi sonho, não foi sonho. Você recebeu nesse momento, né, uma informação divina mesmo, dizendo, vamos parar com esse rancor que não vai a lugar nenhum. Você vai continuar, você vai ficar bem, né? Sabe uma coisa que me faz chorar, que me emociono? Eu vou pedir para ela te contar, porque não, melhor você contar. Porque ela me conta, eu choro. Porque o que aconteceu? Quando eu fui baleado, eu saía da PM 7 horas, 7h10 eu estava em casa, era religiosamente de moto, não tinha trânsito, 7h10 eu estava em casa. E nesse dia, eu fui baleado, não cheguei em casa. Só que ela chegou mais cedo do trabalho, e chegou minha filha e tal, falou, vamos dar uma dormidinha, foram dormir, não sei por que dormiu. Aí o coronel, o comandante do batalhão, nós éramos amigos pessoais. Contaram pra ele, falou, De Paula foi baleado. Só que o meu irmão também é policial e também chama De Paula. Aí ele não tinha certeza de que De Paula que era. Aí ele ligou pra minha casa, falou, Rosana, tudo bem? Oi, Major, era Major na época. Oi, Major, tudo bem? O De Paula tá aí? Aí ela da cama mesmo falou, amor, não. Eu não respondi, não chegou ainda. Ah, tá bom. Quando ele chegar, pede pra ele me ligar. Tá bom, desligou. Ela voltou a dormir, achou que não era. Estranho aquele dia, porque eram 8 horas, né? 8 e pouco. Eu não durmo cedo. É. Aquele dia, acho que era alguma coisa já pra tudo acalmar, dar certo, pra não entrar em desespero. Aí quando deu, quando o Major descobriu que era eu, tinha certeza, ele falou, não vou avisar por telefone, eu vou lá na casa dela. Sabia que eu já estava internado no hospital, em trâmites cirúrgicos e tal, foi na minha casa. Aí tocou o interfone, aí continua você agora. Aí tocou o interfone e falou, Rosana, é o Major, tudo bem? Aí meu coração já estremeceu, já peguei o celular, comecei a ligar, só caixa postal para ele. Falou, eu gostaria que você descesse aqui, eu preciso falar com você. Essas coisas, né? Então, Deus nos livre. E de quantas pessoas que recebem esse tipo de, né, você é chamado dessa forma, que você tem a chance de estar com a pessoa de novo, né? E aí eu acordei minha filha, porque eu já estava assim, desesperada. Falei, Márcia, o Major tá aí, quer falar com a gente. E a menina tinha quanto tempo? Foi em 2012, a Márcia de 95. Foi um dia 14, depois do aniversário dela. Foi dia 22 de maio. Era 21 de maio a gente falou que ia comemorar. E ela tinha quantos anos no aí? No dia seguinte, né? Quantos anos ela tinha? 14, né? Já, adolescente. Já. E aí ela começou a chorar, falou, meu pai não morreu. Eu falei, calma, Márcia, vamos descer. Porque eu não conseguia nem andar sozinha, assim. Desci, então, do meu bloco até a portaria, a recepção, assim, tem uma distância. E acho que eu fiquei tão ali, desesperada, e a Márcia também, que eu falava assim, antes de chegar, falei, ele morreu? Aí ele falou, não, Rosana, ele não morreu mesmo? Eu acho que tão pirada que eu tava, assim, falou, ele não morreu. Aí eu fui chegando perto, tal, e falou, ele sofreu um acidente, ele tá no hospital, e aí eu quero levar você pra lá. Foi um acidente sério, tal, foi um assalto. Aí eu falei, me dá só um minuto, peguei as coisas com a Márcia, fui. Ele levou a gente lá, chegando lá, tinha um monte de viatura já, e ninguém entendendo. Eu te amo. E aí... Olha que lindo ele chorando. Aí a policial... Aí tem um negocinho aí dentro. Não, aí dentro, aí, ó. Aí, amor. Achou? Um lencinho? Sempre eu trago lencinhos. Para as mulheres, geralmente. Tem uma caixinha de lencinho. A gente só não chora na frente de uma criança. Não, mas eu tenho uma caixinha de lencinho tratamento aí dentro. Será que não? Olha, vamos pegar um guardanapo para você. Não, fica tranquila. Tá bom. E aí, Rosa? E aí, assim, a policial
falou mais ou menos o que aconteceu com ele, que ele tinha entrado em estado de choque, a pressão muito baixa, tinha sido baleado, e que ele foi para o Regional Sul, e que os médicos estavam cuidando. Aí você começa a ficar aquele pensamento, né? Você estava em casa ainda, nesse momento? Já tinha chegado lá. Ah. O major já tinha me levado. Ah, tá. E ela já tinha me contado que o estado dele era grave. E aí você não sabe, né? Se você quer receber notícia, se você não quer. Então eu ficava quietinha na minha fé, nas minhas orações, falando assim comigo mesma, né? Enquanto eles não me chamarem, eu vou ter esperança, eu vou ter fé, né? Eles estão cuidando dele. E aí eu sei que passou assim muitas horas. Muitas horas? Muitas. Nossa. Já era tipo o quê? 1, 2 da manhã. Que eles falaram, olha, o acidente tinha sido umas 7, né? Nossa, foi por aí, umas 7h30. E aí eles falaram assim, me chamaram e falaram, quem é a Rosana? Eu falei, agora já tinha chegado a minha cunhada com o irmão dele. Ela foi, me ajudou, porque eu estava muito mal. Aí ele falou assim, tá tudo certo, a gente fez o que pôde aqui, ele foi baleado, mas a bala foi desviando dos órgãos, né? Nessa hora que ele falou assim, então ele teve muita sorte, eu não sei o que aconteceu, nunca senti aquilo. As 2 pernas falharam, assim, caí no chão de joelhos, a minha cunhada me levantou. E aí eu comecei a falar, falei, olha, não foi sorte, isso foi Deus, né? E ele falou, então, daqui a pouquinho você vai poder vê-lo, tal. Falei, ok. E a gente agora tem que aguardar a evolução dele. Falei, tá bom. Então, agradeci a Deus ali e fiquei já, né, nas minhas orações de novo. E a gente tinha um negócio que eu cobrava muito que ela não me falava eu te amo. Eu falava, você nem me ama nada, você não fala eu te amo. Ela falava pra mim, eu demonstro que eu te amo. Aí no dia, e ela me contou... Eu nunca fui de falar, porque assim, a gente vê tanta situação, eu te amo pra cá, eu te amo pra lá. Que é tudo de mentira, né? É tudo mentira, né? Você demonstrar, então, eu gosto de atitudes. Então você não precisa me falar, ó, eu te também. amo. Né? Você tem que blá, ter atitude. blá, blá, né? Ação, que mostre isso, né? Sou durona. Aí... É escorpião, meu bem. Aí quando ele voltou de novo, falou assim, e eu só pensava, meu Deus, não deixa ele morrer sem eu falar isso pra ele, né? E eu vou ficar péssima. Né? Vou carregar isso pro resto da vida. E aí ele falou, Rosana, agora você pode ir lá ver, ele tá perguntando, tá chamando por você. Eu falei, nossa, já tá até lúcido, né? Aí eu agradeci a Deus, falei, agora eu vou falar com ele. Eu cheguei, ele tava bem abatido, né? E aí, antes de eu fazer qualquer coisa, ele falava assim, eu vou vender a moto, porque eu não gostava da moto. E tudo aconteceu porque eles vieram, a gente entende que foi por conta da moto. E aí eu falei, não, fica calmo, eu só quero falar pra você que eu te amo, que vai ficar tudo bem, e eu quero que você fique quietinho aí pra você se recuperar. Aí ele foi fazendo assim com a cabeça e falou, tô com sede. Falei, mas você não pode beber água agora. Passava só um algodãozinho, né? E foi esperando, ele foi dando uma descansada ali. Aí ali acalmou, confortou meu coração. Eu agradeci a Deus por ter dado essa oportunidade de falar isso pra ele. Então, foi aí. Foi, e ela me contando depois. Que foi emocionante mesmo, foi emocionante. E eu lembro... Aqui é meio invertido, ele é o chorão. Assim, mas alguém tem que segurar a peteca numa família, né? Mas então vocês tiveram grandes ensinamentos, tudo a partir dessa tragédia. Foi. Né? Uniu a família. Só né? veio coisas não que a boas. família não estivesse unida, mas assim, né? E aí vocês criaram esse projeto lindo para ajudar crianças, seres de luz, a evoluir ou melhorar aqui ou subir mais rápido, tranquilamente, né? Porque essa dor não é fácil, né? E quando ela disse que não dizia eu te amo, ela demonstrava, quando eu fui baleado, que eu estava no hospital, você vê, o Hospital Regional Sul, ele fez tudo exatamente perfeito para me livrar da morte. Os médicos super experientes, eles só não tinham estrutura.
Quando eu terminei a cirurgia, eu fiquei numa sala com mais 4 pessoas. E a gravidade. Não era um hotel, era um quarto. Aí ele falou pra minha esposa, falou assim, falou, você tem plano de saúde? Se você tiver, tira ele daqui agora. Porque o nosso problema agora é infecção hospitalar. Aí nós fomos transferidos para outro hospital particular. Porque foram horas e horas, né? Essa mulher, a primeira semana, ela não foi para casa tomar banho. Ela ficou no hospital, tomava banho no hospital. Levava o notebook dela, trabalhava do hospital. Minha filha ficou na casa da minha mãe, o cachorro e o gato na casa de outro. Sim, a vida virou um transtorno. Mas ela não largou o osso, nada, é isso? Nada. Você ficou ali, grudadinha? Ali. Fiquei. Os 40 dias que eu fiquei no hospital, ela ficou comigo. Ela só voltava para casa para ver se minha filha estava bem, alguma coisa, e voltava para lá. Ficava trabalhando de lá. Né? Aliás, você é policial também? Não. Não. Eu sou bancária. Era bancária. Alguém tem que ganhar bem lá em casa. Alguém tem que ganhar bem lá em casa. Porque policial não ganha. Não ganha? Não, pra importância que o policial tem, não ganha. E você, isso eu ia perguntar assim, você tá numa profissão, aspas, muito rude. Não sei se é muito rude mesmo, porque eu nunca fui policial, não sei. Mas assim, a gente vê, você sai de casa correndo esse risco de não voltar todo dia, né? Verdade. Por um salário que não né, não vale a pena, mas faz mais o quê? Por amor. É verdade. Todo policial faz por amor. O que não faz por amor pede pra sair. Porque o policial é a única profissão... Ou se corrompe. E isso tem. O policial é a única profissão que ele coloca em risco a vida dele e a dos outros. Então... E o problema da polícia é que ela não consegue agradar todo mundo. A gente está muito defasado. A polícia, se você brigou com o seu marido, chama 190. Se você viu um atropelamento, chama 190. Se o seu gatinho subiu numa árvore, telhado, chama 190. É 190 que vai determinar tudo. Às vezes vai o policial que podia estar numa causa, cuidando de uma causa importante, está ali tirando o gatinho da árvore. Tá ali. Então, e qual o escape dele? Né? Então, e o problema dentro da polícia militar é isso. Não tem uma parte psicológica que trata o problema psicológico do policial. O policial, morre mais policiais por suicídio do que em trabalho. Então é complicado. Porque a vida dele está em risco e ele está... Às vezes ele é obrigado a tirar a vida de alguém para não perder a dele. Isso mesmo. E o cara que tira a vida de um outro ser humano, ele tem que ser amparado psicologicamente. Com certeza. Até pelo fato de ele não gostar de fazer isso futuramente. Não criar um hábito saudável para ele, entre aspas. Achar que isso está resolvendo o problema da sociedade. Virar uma doença, aspas, saudável. Porque vira uma doença. Mas ao mesmo tempo, ele tem que se defender. Quando você vê que morre um policial, que nem no meu caso, que poderia ter sido morto por um cara que ia dormir tranquilo no outro dia. Para ele... Então tem muita coisa errada no nosso país. Muito triste, né? E para você, como é que é, Rosana? Assim, você sabe, meu marido foi trabalhar, mas todo dia você fica com um pouco o coração na mão, né? Sim, ficava mesmo. Principalmente no começo. Porque agora você se aposentou. Aposentei, graças a Deus. Principalmente no começo, né, que foi difícil, enfim, a gente acelerou o casamento por conta da minha mãe, que ela faleceu de câncer depois, e aí já é uma situação que você precisa mais da pessoa, né, precisa mais de apoio. Foi difícil logo no começo ver a mãe da gente naquela situação e depois falecer, e era uma situação que ele na polícia me deixava mais insegura ainda, né? Então, você queria um porto seguro, você falava, e agora, né? Não tem nenhum. Exato. Porque pode ele não ter, ele pode não voltar. Ele saiu, você não sabe se ele volta, Exato. né? Então, isso foi pesando muito. Eu tive dificuldade com síndrome do pânico e tal. Então, isso, ele mesmo tomou a atitude de conversar isso na corporação, de melhorar o horário dele. Porque na PM, você dificilmente escolhe horário, ainda mais quando você é novinho. E me colocaram para trabalhar à noite. Aí eu fui conversar com o comandante, falei, comandante, eu não tenho condições de trabalhar à noite. Minha esposa perdeu a mãe há pouco tempo, ela tá com síndrome do pânico, assim, tal. Eu não vou trabalhar à noite. Aí passaram para cima superiores e tal, aí eu fiquei num horário compatível. E olha que sinergia, olha o que aconteceu uma vez.
A gente tava na rua de casa, eu trabalhava próximo de casa, bem próximo. Ela saiu, eu não sei se ela foi na feira, alguma coisa, e a gente tava num borracheiro com a viatura, consertando o pneu da viatura. Avenida Grande, eu entrei com a viatura no lugar, tirei o pneu pro cara consertar. Passou um carro que abasteceu e fugiu. Encheu o tanque e fugiu. Aí chamaram a polícia e veio uma outra viatura atrás do cara. E o cara passou correndo pra caramba e a viatura atrás. E ela viu aquilo e ela, naquela época não tinha celular ainda e tal, e ela ficou apavorada, querendo falar comigo de qualquer jeito, uma sensação ruim. E eu, a mais ou menos 1 quilômetro pra frente, consertando o pneu. Esse cara passou numa lombada, perdeu o controle, bateu na minha viatura, acabou com a viatura. A viatura entrou pra dentro da borracha. Não pegou ele. Eu tinha acabado de tirar o pneu da viatura pra socorrer. E foi uma conexão muito forte, porque ele tava num ponto e eu tava no outro. E o carro era o mesmo. E passou, e aí eu só senti uma coisa ruim com ele, assim, queria falar, queria ver, e não conseguia, foi horrível aquela situação. Mas, gente, essa conexão, ela existe, ela é verdadeira. Tanto que a gente, às vezes, está aqui e eu penso assim, um exemplo. Nossa, estou precisando falar com o Capitão América sobre... Ele tinha falado aquele negócio para mim. Você me manda notícia do nada. E eu falo, olha, transição de pensamento. Isso é demais, acontece comigo muito, sabe? E eu acho que não é intuição, é o lado espiritual de conexão que a gente tem. Eu também acho, eu acredito. E vocês mais que nunca, porque vocês são almas unidas, né? Vocês uniram as almas, literalmente. Então essa conexão é ao quadrado, né? É verdade. Não é? Me diga uma coisa, e quando você, como policial, trabalhando, o que as pessoas falavam? Agora você arrumou essa causa aí. Porque é uma coisa mais masculina, mais bruta e tal. Tipo assim, tiravam sarro? Então, o pessoal, por que a gente faz? Eu aprendi um negócio. Eu na Terra hoje, eu me preocupo com o que Jesus Cristo pensa de mim. É o meu pensamento. Então a gente tenta recuperar pessoas que são usuários de drogas. Que é triste demais. Eu tenho um amigo, ele morava na rua, na Cracolândia, aí montou uma barraquinha lá perto de um DP que eu trabalhava. Aí uma vez eu encontrei com ele, eu falei, cara, eu quero te ajudar. Basta você dizer eu quero. Aí ele falou, cara, eu topo, eu quero. Eu falei, então tá bom, vem cá. Internamos ele numa clínica. Falei pra ele, se você ficar 3 meses numa clínica sem usar drogas, você prova pra você mesmo que você consegue ficar 6 meses. Se você ficar 6 meses, você fica 1 ano, você fica o resto da vida. É um dia atrás do outro. Ele ficou 3 meses internado nessa clínica. Ele saiu, ele faz trabalhos sociais com a gente, ele se veste de Homem-Aranha. E muitos policiais chegaram para mim e falaram, porque ele tinha passagem pela polícia, ele já tinha sido preso. Tá perdido, né? Perdido. Então, causa perdida. Ele já tinha sido preso, ele era usuário de crack, ele era tudo que a polícia mais odeia. Aí uma vez um amigo meu falou, você fica ajudando esse cara aí, de repente ele pode ter matado um polícia, você não sabe e tal, pá. Eu falei, cara, não é isso que Jesus Cristo quer de mim, eu tô ajudando o ser humano. Ele não pode fazer isso daqui pra frente. O que é? Porque pode ter e eu não vou fazer. Então, eu suponho, né? Se ninguém abrir as portas, ele vai ser assim o resto da vida. E hoje ele trabalha, tem emprego. Hoje ele trabalha, ele ajuda a gente, ele tá trabalhando numa empresa, então... Olha que lindo. É isso que a gente quer. Dizer, a gente resgatou uma vida. Vocês estão preparando uma mala linda para levar, né? É verdade. Tudo que vocês estão fazendo aqui é uma mala maravilhosa. Eu sempre pergunto, Senhor, será que eu já tenho alguma coisa na minha malinha para levar? Eu não sei, entendeu? Mas é linda a mala de vocês, né? É verdade. E o legal da gente, que eu gosto de falar isso... Precisa de disposição, energia, trabalho, não é só colhendo louro, fazer não. Uma coisa bonitinha. É um trabalho sério. E o que eu acho legal da gente é que quando a gente vai visitar crianças em hospitais, a gente tem um grupo do WhatsApp, que a gente fala assim, galera, hoje nós vamos no hospital tal, vamos sair tal hora, provavelmente o horário de final é esse, vamos almoçar em tal lugar. A gente já programa tudo. Quem pode ir? É uma briga para irem nos carrinhos.
Porque todo mundo quer ir nos carrinhos do Capitão As crianças? Não, os nossos voluntários. Os voluntários. Eles querem ir nos carrinhos porque o trajeto que é legal. As pessoas que passam em volta e vê, se emocionam. É uma festa. É uma festa. É uma festa. Meninos, vocês estão com esse projeto há muito tempo. Aonde mais vocês querem levar esse projeto? Você fala assim, bom, nós somos... São Paulo é um mundo, né? Onde mais vamos levar esse projeto? Será que a gente vai para o Rio? Em suma, o que mais vocês querem preencher de espaço e acolher com esse projeto? A gente gosta de visitar, a gente já foi visitar crianças em Balneário Camboriú, né? Sim. Aonde que é? Itajaí. Onde Balneário foi? não, né? Navegantes. Navegantes, a gente foi para Navegantes. Então a gente visita crianças. O nosso sonho que a gente mais gosta de fazer, quer dizer, mais gosta não, a gente gosta muito, a gente visita crianças que moram debaixo da rua, na ponte, na rua. É pesado demais. Tem a parceria com Correntes? A gente tem uma parceria com outro grupo que chama Correntes do Bem. Correntes do Bem da dona Guilmar? Não, acho que Amigos Correntes do Bem. O líder é o Cleiton, ele atualmente está na Espanha, a esposa dele é CEO de uma multinacional, ele foi para lá e a gente faz o seguinte, a gente visita crianças que estão morando na rua. Na rua, então, com os pais ou sem os pais? Sem os pais. No Natal, principalmente em Páscoa, datas festivas, a gente leva toda a galera, leva o papai, a gente está programando para o final do ano agora. A gente leva o Papai Noel, a gente tem um trenzão iluminado, a gente faz uma festa tremenda. Então, o nosso objetivo é levar alegria e felicidade para as pessoas. É ajudar. Então, o meio que a gente vai conseguir ajudar, a gente vê na hora. Mas o nosso propósito é ajudar as pessoas. Normalmente vocês conseguem ajuda estatal, estadual? Não, a gente não... uma ONG a gente não do tem... coração isso, só? Todo mundo? É do coração. A gente tem pessoas no nosso grupo, pessoas, graças a Deus, bem de vida, que porque a pessoa hoje que doa, ela quer enxergar sinceridade na pessoa que recebe a doação. Porque se ela vê que é de verdade, ela ajuda. Então a gente tem pessoas que nos ajudam muito. Por exemplo, dia 12 agora, Dia das Crianças. A gente tem empresários que bancam os infláveis que a gente vai colocar na festa, os pirulitos, os doces, os brinquedos, as cestas básicas que a gente entrega. Então a gente faz um negócio totalmente... Vocês são empresários, pessoas que nos ajudam. Mas quer dizer, o governo não... Não, a gente não tem ajuda nenhuma envolvendo o governo. É do nosso bolso. É tudo do nosso bolso. Que pena, né? Porque eu acho que o Estado, ele quando ele perde o poder, por exemplo, numa comunidade, numa favela, onde o traficante consegue captar essas crianças, é porque o Estado não forneceu nada. Lógico. A mãe que sai para trabalhar e deixa a criança ali, ela sai apavorada com as amizades que a criança vai ter. Vai fazer. Isso, vai fazer porque o Estado está fora. Que triste isso. Que triste. Porque essas crianças é o futuro. É o futuro. Desse país, do mundo, em suma. Agora, se eles não têm nada desde o início, vendo só o pior, o que pode acontecer? É o que eu converso. Até os 7 anos, né? É o que eu converso com policiais, às vezes amigos meus. Falam, ladrão bom é ladrão morto. Eu falo, cara, esse ladrão teve 6 anos um dia. Se você tivesse pego ele com 6 anos... e tivesse dado uma educação de responsabilidade, de amor ao próximo... teria mudado. Porque são os hábitos. Você consegue cativar uma criança com hábitos. A gente faz um trabalho na Polícia Militar chamado PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, onde um policial vai uma vez por semana na escola e ele ministra uma aula, entra na grade curricular, no final ele tem um diploma, onde ele fala sobre autoestima, como dizer não às drogas, o porquê que uma pessoa entra nas drogas, a dificuldade de sair. Então ele cria um vínculo com aquela criança muito grande, muito bacana. Só que isso é na primeira série, no 5º ano e no 8º ano. Depois não tem mais. Tinha que ter uma continuidade, tinha que criar um esporte, campeonato de escola contra escola. Você criar vínculo para a criança crescer no esporte. O esporte tira a criança das drogas. Tira de tudo. A gente tem que investir nisso. Ah, meu Deus. Piedade do nosso Brasil, né? É verdade. Meninas, do que vocês têm medo?
os dois? Medo? Assim, algum medo assim que você fala, ai, isso aí. Eu nunca tive medo de morrer. Eu tenho agora por causa da minha neta. Eu quero curtir minha neta. Eu amo a minha... netinha? Eu tenho uma neta, chama Giovana. Oh. É Deus no céu e o Capitão América na terra. Ela vê um Capitão América na rua e falou assim, o vô! O vô! E a avó materna, avó paterna, chama Paula. E eu sou de Paula. É. Só que ela associou Paula, mulher... Feminino, né? Então o homem é de Paulo. Então ela me chama de vovô de Paulo. De Paulo. Então eu tenho medo de morrer hoje. Só por isso? Só por isso. Eu quero curtir muito minha neta. E você, Rosane? Ai... Mas pode ser, não precisa ser necessariamente medo de morrer, né? A gente pode ter milhares de medos, né? Ela tem medo de escuro. Não, mas eu acho que por conta do que eu vi a minha mãe passar e o que a gente vê com as crianças, né? Que nem tudo são flores, né? Eu acho que eu tenho medo de ficar doente. Ela tem medo. Muito doente. Toda vez que ela vai fazer exame de mamografia, essas coisas. Quando eu vou fazer meu check-up. Eu tenho que ficar passando a mão no braço dela. Mas vocês são duas pessoas muito saudáveis. Se cuidam, fazem exercício, têm uma boa alimentação. Ela vai pra academia 2 vezes por dia, pra se deixar ela... Praticamente, mas assim, eu vou de domingo a domingo, né? Então, eu já devo perceber que eu não vou muito, né? Não vai ficar doente. Tem uma alimentação boa, se cuida. Ela tem uma pele linda, a gente vê que ela é cuidada. É bonita a bicha. É, bonita. Não é só isso. A gente vê que ela faz exercício, que ela se cuida, né? Se cuida muito. Ah, que legal. Mas assim, tem algum arrependimento na vida, os dois? Arrependimento? Ai, aquilo eu me arrependo demais. Ai. Não tem, não. Arrependimento? Não tenho mesmo. Cara, eu sou tão abençoado. A gente já viajou o mundo todo. Eu tenho minha mãe viva com 98 anos. Nossa, vai viver bastante. E ela namora, tá? Namora, tem namorado. 98 anos, está lúcido. Eu arrumei um cara, um amigo meu, pra dirigir pra ela, pra levar ela pra academia de Uber e tal. Fazendo tal. Ela começou a namorar com o cara. Sabe qual que é o apelido do cara? Baby. Ela deu o apelido dele. Porque com 98 anos, como que não vai ser Baby? Ele tem o quê? 40, 70. 50? 70 é Baby ainda. É Baby pra ela, é Baby. E ela é uma graça, é uma graça. E ela vai muito mais, porque ela gosta de viver. Ela gosta da vida. E isso leva você... A Dercy Gonçalves falava uma coisa assim, eu só vou morrer quando eu quiser. Quando eu quiser, eu morro. Não vou morrer antes. É isso e eu acho que ela morreu quando quis mesmo. É isso mesmo. E aqui, ó, tá totalmente lúcida. Isso é maravilhoso. O corpinho, a coisa não acompanha muito. Mas eu comprei uma cadeira de rodas pra ela. Às vezes, quando a gente vai sair, ela não gosta de cadeira de roda. Então, ela vai daquele jeitinho dela assim. Mas, às vezes, a gente põe ela na cadeira, leva pra um lugar, depois anda e ela se vira. Ai, que coisa linda. Meninas, eu sempre sou curiosa, assim, aqui jaz um homem que foi muito feliz, aqui jaz uma pessoa que gostou de samba, aqui jaz uma pessoa que se recusou a morrer, aqui jaz a pessoa que deixou a vida sob protesto, em suma. Na sua lápide, que gostaria que estivesse escritos. Ou mesmo assim, não quero lápide, eu vou... Eu sei dizer isso. Olha, a pergunta não foi combinada, mas eu vou te dizer uma coisa. Você estava falando de medo? Eu tenho medo. É verdade. Toda vez, no passado, eu sempre sonhava que eu ia visitar um cemitério, alguma coisa, eu via lá. Nasceu dia 14 de setembro de 68, faleceu dia 14 de setembro de tal ano. Você tem medo disso? Morrer no dia do meu aniversário. Morrer no dia do aniversário. Mas o que você quer que esteja escrito? Eu quero que esteja escrito... O Capitão América, amigo das crianças. E suma. Que trouxe sorriso para milhares de crianças. Eu não sei. Eu já quero colocar na boca. Diferente, né? Eu acho que eu gostaria de ser lembrado como um cara correto. Um cara que nunca se apossou de nada que não pertencesse. Porque uma vez... Aqui jaz um homem justo. Um homem justo. E honesto. Porque uma vez, olha um episódio. O meu pai, eu não consigo falar isso daí sem chorar. E eu vou tentar agora de verdade. Traga o lencinho pra ele. O meu pai, quando nós éramos criança, de 6, 7 anos, o meu pai sempre lia o Estadão.
Então era religiosamente no domingo, eu ia lá, comprava o Estadão para ele, voltava, ele lia um pouquinho, nós íamos pra missa, ia comer pastel, era religioso isso. Aquele ritual. Aquele ritual. Aí Olha um dia, aqui, ó. não, eu não vou chorar, vou chorar. Mas vai que ele chora. E meu pai faleceu há pouco tempo, não muito tempo, então... Aí eu fui comprar o jornal para ele. Aí meu pai me deu como se fosse hoje, R$50. Aí eu fui lá, comprei o Estadão e o cara me voltou a trocar mais. Me voltou como se tivesse dado R$100. Aí eu voltei para casa todo feliz. Falei, pai, você não vai acreditar. Dá uma olhada. Aí meu pai viu aquele monte de dinheiro e falou, ué, mas... eu não te dei isso. Ele falou, o cara me voltou a trocar mais. Eu me engrandecendo. Aí meu pai, pra perceber se eu tinha visto na hora, já matei a charada na hora, ou só vi quando cheguei em casa. Ele falou, mas você viu na hora? Eu falei, vi na hora, pai. Ele me pegou pela orelha e me levou até a banca de jornal. Aí faltando uns 10 metros assim, ele falou, eu não vou lá com você, porque eu tenho vergonha. E eu queria deixar uma mensagem pra você, ó. Nunca pegue nada que não lhe pertença. Na minha família era assim. Mas é uma agulha. Não, mas é uma agulha, mas não é sua. Aí eu fui lá devolver pro cara. Cheguei pra ele e falei assim, olha, o senhor me voltou a trocar mais. Aí ele pegou e falou, nossa, que bonitinho, cara. Se fosse outro, não teria devolvido. E eu não teria devolvido. Aí eu aprendi. Pegou de novo, né? Aí eu falei, cara... Aí quando meu pai faleceu... Falei, pai, eu aprendi. Que lindo. De verdade. Ah, que lindo, parabéns. E tu, menina, tu não falou nada até agora sobre tua lápide. Então, eu acho que eu gostaria que tivesse escrito que ali foi uma pessoa que buscou justiça, que sempre tentou inspirar pessoas a fazer tudo o que é o correto. Porque esse lema eu tenho desde menina. Eu sempre quis ser um modelo para os meus pais. Isso eu falo, me emociono. Assim, nunca... Tudo que eu fiz na vida até então, eu sempre fazia uma avaliação. Eles vão aprovar isso? Se eles souberem, qual vai ser a reação deles? Então... Sempre foi isso. Então, acho que de inspirar pessoas, de ser justo, né? Porque também aqui jaz uma mulher honesta. Essa coisa, a questão íntegra, de ser boazinha, não. É justo, é correto. Isso. Ah, que lindo, meninas. Gente, como é bom, né? A gente levar um papo com gente do bem que faz o bem. E eu acho que é legal também, porque você pode encontrar milhares de pessoas na rua. Você perguntar as minhas atitudes, nada vai ser diferente do que eu estou falando para você. Você nunca vai ver, por exemplo, eu maltratando uma criança ou batendo num cachorro. Porque eu amo animal, eu amo criança. Então, tá no meu perfil. Eu não estou fazendo um personagem para você. Eu vivo isso na minha vida no dia a dia. Não, as pessoas, tanto que elas... a Déia me indicou você, né? Desse trabalho. Ela se entrega pro trabalho, ela ama o que ela faz, ela com a gente, ela é pau pra toda obra, sabia? Ela queria vir aqui, mas aí houve um problema de comunicação. Então, a gente pode combinar um dia, a gente trazer todo mundo para você, se você quiser editar alguma coisa, fazer uma junção. A gente tem o repórter Beleza, que é um cara que é porteiro de um prédio, ele troca o serviço para vir com a gente. Ele vai virado, às vezes. Ele vai virado no outro dia, e ele é uma figuraça. Ele foi no meu casamento no SBT, aí ele tem um bordão que é alright. Entendeu? Alright. Beautiful alright. E ele fazia a Eliana repetir alright, beautiful para todo mundo, é uma comédia, cara. Muito legal. Ai, que delícia, meninos. Querem deixar, o que vocês gostariam que o espectador soubesse a respeito desse projeto, onde fica, como visitar, um telefone? Esqueceu o Insta, né? Eu vou deixar meu Instagram. Se alguém quiser conhecer a nossa história, o primeiro perfil tá fixado, conta a nossa história, chama Amigos do Capitão _ no final. E a gente tem um grupo de WhatsApp que a pessoa quer entrar no grupo para fazer trabalho com a gente social, a gente faz uma seleção, a gente cria umas regras, porque a gente tem uma regra muito séria. Não pode ser cortada essa regra, que é não se chora na frente de uma criança. Você vê que eu sou chorão, mas na frente de uma criança não existe. Eu não posso trabalhar lá.
Porque uma criança a gente trata como outra qualquer. Eu vou te dar um exemplo. Essa criança, o Pedro, que ele nasceu sem as duas pernas, só tem um cotoquinho na mão. Às vezes eu vou cumprimentar ele assim, ele faz assim com a mão, eu finjo que não vejo a mão e bato, passo pra lá. Eu faço umas brincadeiras que a gente trata a criança como outra criança comum. Ela não tá doente, não tá nada. Porque se você... Uma vez, eu levei o time do Palmeiras inteiro para conhecer uma criança no Hospital Itaci. Aí o Daverson, que jogava no Palmeiras, ele parou assim, ele me abraçou, falou, capitão, eu não consigo, cara, eu vou esperar lá fora. Porque ele já tava chorando quando viu uma criancinha carequinha. Então, se você chega perto de uma criança e chora, você assusta ela. Então, a nossa regra é essa. Se ela é maiorzinha, ela já sabe da gravidade, né? E aí ela vê que você tá com pena, que você não tá acreditando no tratamento dela. Então, só quem pode chorar é o Homem-Aranha. Ah, o Homem-Aranha porque tá com a máscara. Meu Deus. Amores, muito obrigada. Adorei esse contato, essa entrevista. E eu quero tirar uma foto pra mandar pra minha mãe, que ela te adora. Ah, que bom, claro. E diga pra ela que eu adorei, que ela tá com essa idade namorando, que ela me mande a receita. Vou mandar. Viu? Ela vai adorar. Obrigado, viu? E olha, gente, imperdível. Foi um concorda? prazer.